campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos irmãos! É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez reunidos por Cristo, pela paz que Ele gera nos nossos corações, para fazermos mais uma reflexão em cima de um item do Evangelho segundo o Espiritismo. E nos cai para reflexão, neste instante, de um item do capítulo 8 do Evangelho, que é o capítulo intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item que nós vamos refletir é o item de número 8, intitulado A Desigualdade das Riquezas. E o item 8 diz o seguinte: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que esta riqueza repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito. Pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o bem-estar da humanidade. Que admitido desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não se deve o homem ser reduzido, ou seja, conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não mais fora senão instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente, mas como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela, sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e aconteça, além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. Assim, um que não tem hoje já a teve ou a terá tido em uma outra existência. Outro que agora tem, talvez não tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo como e a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é, para os que a sofrem,
a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem de suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se: Deus será justo dando-as a tais criaturas? É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo, assim para acusar a providência, como para invejar os ricos e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Esse é o item 8, que nos cabe para hoje juntos refletirmos. Que lição nos traz esse capítulo do Evangelho, que é um dos capítulos mais desafiadores para nós? Essa frase é de Jesus: não se pode servir a dois senhores. Se nós amamos um demais, nós podemos desprezar o outro. E tudo se resume em sabermos ter equilíbrio. E aí a pergunta que nos cabe, referente a esse item que nós acabamos de ler, é: como que nós podemos nos relacionar com a matéria? Como será que nós poderemos fazer um bom relacionamento com ela? E o que nos cabe pensar num primeiro momento é que nós precisamos mudar a nossa postura. A nossa postura de estar no mundo. E nós precisamos despertar, mesmo que ainda tardiamente, para a compreensão de que o fato primordial para o entendimento de tudo é que nós somos espíritos encarnados. E nós somos o resultado de um somatório de muitas e muitas encarnações, de muitas e muitas experiências de exercícios que nós já tivemos outrora, no pretérito das nossas existências. E que nesse somatório todo, nós com certeza já fomos ricos, já fomos pobres, já tivemos o necessário, já tivemos muito pouco, ou quem sabe não tivemos nada. Nós precisamos compreender que nós hoje, apesar de todas as dificuldades, de todas as experiências ainda que precisamos passar e que muitas vezes são pesadas, e que nós nos perguntamos, será que vamos conseguir vencer? Nós precisamos nos dar conta de algo extremamente importante, que hoje, o ser que nós somos, ele é a melhor versão do que nós já fomos. Se nós somarmos tudo que já fizemos, que já praticamos, que já caminhamos no decorrer dessas existências pretéritas, nós já fomos muito piores.
E hoje nós somos o melhor que poderíamos ser desse somatório todo. E nessa escala de valores, nesse somatório de aprendizados, nós precisamos ter em pauta que a matéria, ela é um instrumento. É um instrumento para que a gente faça o exercício de tuas virtudes básicas, que estão aqui dentro de nós, no âmago da nossa alma, mas que nós estamos aqui ainda, precisando trabalhar esse instrumento matéria para que a gente desenvolva a solidariedade e a compaixão. A proposta arrojada que o Cristo nos dá e que nos dá como um exemplo, numa das partes deste capítulo 8, que a gente está refletindo sobre um item dele, é quando aquele jovem chega a ele e diz que já realizou tudo e que ele queria saber agora o que ele precisava fazer. E Jesus diz a ele: se você já realizou tudo, então pegue todos os seus bens e os doe. Ou seja, em outras palavras, Jesus está sugerindo que agora, já que ele, ou que nós, em alguma reflexão, num momento da nossa existência, a gente tem a impressão que já fizemos tudo, a gente lembre que Jesus tem uma proposta arrojada para nós. Ele está nos propondo que agora a gente se desapegue. E esse é o exercício dessa lição de hoje. É nos desapegarmos. Mas nós precisamos ter em mente que nos desapegarmos não é negar a matéria, não é negar a riqueza, mas é sabermos fazer o melhor uso dela. Nós ainda estamos muito presos ao egoísmo e com muita facilidade nós estamos envolvidos em situações em que o egoísmo fala mais alto e que aí a gente percebe que nós não temos solidariedade e que nós não temos compaixão. E que nós somos presas ainda muito fáceis desse egoísmo, dessa cobiça material por ter mais e mais e cada vez mais. E nesse instante que nós somos presas fáceis do egoísmo, nós nos esquecemos que nós somos seres espirituais numa jornada terrena. E que nós não podemos nos esquecer do Espírito, da parte espiritual da nossa existência. E para que a gente não se esqueça dela, nós precisamos ir além de nós mesmos. Nós precisamos compreender que nós precisamos aprender a compartilhar. Primeiro, a gente compartilha daquilo que nos sobra, daquilo que nós não queremos mais. Mas o mais importante dessa lição é a gente ter consciência de que nós precisamos compartilhar daquilo que é necessário. E aí a gente pode pensar numa árvore frutífera que dá lindos frutos. Vamos pensar numa macieira carregada de maçãs vermelhas, exuberantes. E aí a gente vai se dar conta que essa árvore frutífera, ela não frutifica só para si mesma, mas ela frutifica para a coletividade.
Nós precisamos aprender a ter um olhar empático. E essa é a prova que nós temos hoje. Nós precisamos olhar com empatia para o outro. Nós precisamos ser instrumentos de favorecer a dignidade humana. Nós precisamos compreender que a riqueza, ela sim é necessária. É através da riqueza que se constroem estradas, que se constroem fábricas, que se constroem hospitais, que se constroem o progresso. A riqueza é importante para tudo isso. Muitos desses que hoje usufruem da ausência já tiveram muito em vidas pretéritas e não souberam ter a empatia. Que a gente possa aprender a compartilhar, que a gente não desperdice essas riquezas que nos são dadas, que a gente tenha muitos sorrisos para compartilhar, que a gente tenha muitos abraços para envolver com fraternidade aqueles que estão tão sedentos de carinho, que a gente abrace aquele que está sofrendo, mesmo que a gente perceba que esse abraço não seja o suficiente para remover a dor da prova que esse ser humano precisa passar, para lapidar os seus instintos egoístas, para lapidar a sua falta de amor universal. Que a gente aprenda a se doar mais e que essa lição de hoje possa abrir o nosso coração para o compartilhamento, porque a maior riqueza que nós temos é a riqueza da caridade, é a riqueza da entrega. Muito, muito obrigada, Senhor, por esta reflexão. E agora, irmãos, nós vamos unir as nossas almas confiantes para dedicar o nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçamos as nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Preces para os lares.
Pai, precisamos que o Teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos Teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as Tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em Ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a Tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a Tua vontade, despede-nos na Tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site